Muito boa noite, começando mais um Mano a Mano aqui no Estúdio 22, com apresentação aqui desse Quera, irmão em Cristo, amigo, parceiro, vereador e tantas outras coisas. Luiz Carlos, mais conhecido como Mano. É isso aí, gurizada. Mais um podcast, mais um dia, mais um entrevistado. E hoje eu tenho o prazer de receber um cara para lá de especial, que eu tenho um carinho muito grande. Tivemos uma convivência muito boa alguns anos atrás aí, trabalhando na causa do Senhor Jesus Cristo, que é o meu grande amigo, pastor da Igreja Arca, Jefferson Generoso. Boa noite a todos. O prazer é todo meu, meu querido, estar ao teu lado, ao lado de uma pessoa honrada, de uma pessoa abençoada e de um grande homem de Deus aqui nessa cidade. Cara, fico muito feliz em poder te receber aí. O pessoal, para quem tem ouvido, vai ouvir um chiadinho no fundo aí, que nós passamos o dia todo hoje tentando tirar esse chiado aí, mas não conseguimos. Mas vamos fazer mesmo assim, o áudio está audível, está tranquilo, é só o chiadinho. Vamos falar porque vai ter algum quera escrevendo embaixo, tem chiado, aquela coisa toda. Rapaz, eu conheci o Jefferson que no ano de 2000 e... Deixa eu ver, mais ou menos uns 2013, para mim, né? Nessa base anos atrás, mais ou menos. 2012. 2012 é melhor, né? 13, né? 13 12, não. 12 2012. Mais um, se for isso. No caso. Sei. Bom, começamos bem, cara. E eu conheci o Jefferson trabalhando ali na igreja Assembleia de Deus nos Vales, né? Isso onde aí. Nós tivemos uma experiência muito boa. E a igreja ali desenvolveu um trabalho social de evangelismo, onde montou a turma do Chaves. Isso aí. E eu vou deixar aí, eu não vou nem falar qual é o personagem dele, vamos ver se alguém acerta aí, escreve embaixo aí. Será que vão acertar? Será que eles acertam o personagem que era o Jefferson? Mas, cara, e além de tudo, o Jefferson, eu e ele somos parceiro de profissão, né, Jefferson? Isso aí. Quantos anos batendo tesoura, Jefferson? Agora em dezembro, fecha 23 anos cortando cabelo, barba, Nossa. Bigode, E orelha, companhia. sobrancelha. Eu trabalhei numa igreja de auxiliar da Igreja Batista Conservadora no Rio Grande do Sul, lá em Canguçu. Aham. E o falecido já pastor Gilmar, que faleceu, ele dizia nas reuniões de obreiro: o único aqui que pode cortar pelas costas é o Luiz. E é o mesmo. isso O único aí. que pode cortar pelas costas é o Jefferson, né, cara? Tu tem barbearia onde, Jefferson? Eu tenho barbearia no município de Gravataí, na cidade, ali no Parque dos Anjos, né? São 23 anos que a gente está ali na Avenida Antônio Gomes Corrêa, número 28. Começou com teu pai ali? Sim, eu e o pai começamos lá, o pai está até hoje lá, o homem não arreda o pé. Não, reda. Essa profissão é viciante, né, cara? Estamos lá com dor, né? Aham. Sabe Ah, como é sim. que funciona, né? Nossa, isso aí eu que sei. Eu vejo essa gurizada começando e fazendo fotinho, isso e aquilo. E eu digo Com assim, certeza. daqui a alguns anos a gente conversa. Eu vejo quando eu vou cortar cabelo aí uns guri novos aí, tá lá o cara, assim, meu, arruma essa tua coluna, velho. Ajeita a postura. Ajeita essa postura que tu vai lá adiante, tu vai descobrir os percalços que Isso a aí. profissão traz pro cara. Né? Mas, assim, hoje a profissão ela foi muito explorada, né? Alguns anos atrás, né? Quando surgiu esses barbershops, essas coisas, aí foi muito explorada, né? Se acrescentou muita coisa e o cara que tinha aquela barbearia mais tradicional sofreu um pouquinho, né? Que é Eu pelo menos nossa, sofri, né? né, cara? Hã? Que é o nosso estilo, né? É o nosso estilo, né? A gente é de uma época, pra te ter uma noção, quando eu e o pai, a gente foi começar a barbearia, o rapaz que a gente chamou para fazer a placa para nós não queria escrever barbearia. Ele dizia para nós, não, escreve cabeleireiro, porque barbearia é uma coisa que não existe mais. Então, há 23 anos atrás, nós ficamos uma manhã toda debatendo sobre colocar na placa barbearia, cabeleireiro, barbearia, cabeleireiro. E o cara, não, barbearia vocês não vão cortar nada. E hoje o que a gente vê, na verdade, é os profissionais que são cabeleireiro, apagando o cabeleireiro e escrevendo barbearia. Tu sabe que no auge da tal da barbershop, assim, eu aqui no Parque da Matriz, estava estabelecido já há 10 anos aqui, e eu sempre cortei muito cabelo da gurizada, né? E fui perdendo aquela gurizada, por causa, tinha mesa de snooker, tinha videogame, não sei o quê. E um dia eu tô chegando no salão e eu tive uma brilhante ideia. Mandei fazer uma placa, botei assim, vou falar o valor naquela época, R$10 sem frescura.
Barbearia sem frescura. Sem frescura. Rapaz, e sabe que deu certo essa vez? As pessoas vinham tirar foto da minha placa lá na frente. E foi um negócio assim que a gente, naquela hora, tinha que inventar alguma coisa, porque a gente sobrevivia da tesoura, né? Sim. Sobrevivia da tesoura. É uma profissão muito honrada. Eu agradeço. Eu trabalhei 29 anos, cara. 29 anos. Quase lá. Tá chegando lá. 29, mas, como tu diz, as minhas mãos e braço e costa, tudo. Eu tenho bursite crônica, né? Às vezes quando tem que ir lá enfiar umas agulhas para dentro para dar uma lubrificada. Dói muito. Dói bastante. Mas, meu irmão, tu tem um menino, né? Menino? Sim, o Josué. O Josué. Deve ter um baita homem agora, faz horas que eu não vejo. Praticamente do meu tamanho. Se levar em consideração o cabelo e a minha ausência de cabelo, ele já tá do meu tamanho. Já tá no teu tamanho. Que legal. Só ele, né? Só ele. Só ele. Mas, cara, me diz uma coisa, velho. Hoje o Jefferson se dedica para duas coisas, né? Para a tua profissão e para a igreja, né? Isso. Que é um chamado de Deus que sempre teve na tua vida, né? Isso aí. Como é que tu vê, porque assim, Jefferson, hoje, vamos falar bem sério, né, cara? Alguns anos atrás, ser pastor era uma dádiva, né? Tu era honrado em ser pastor, né? Sim. Mas a coisa descambou para um negócio tão nojento, como se diz, né? Que às vezes o cara tem até vergonha de dizer que é um pastor, né, cara? Isso aí. Como é que tu encara isso aí de frente, cara? Tendo que trabalhar, porque tu não é um cara que vive nas costas da igreja, né? Sim. É um cara honrado, tem teu trabalho. Tu trabalha e ao mesmo tempo cuida de uma igreja. Como é que tu faz isso aí, cara? Eu digo que eu sou semelhante a Paulo, né? Uhum. Eu sou fazedor de tendas, mas eu faço a minha tenda com a tesoura, né? Sim. E a gente abre a barbearia às 8h30 da manhã e a gente vai, no começo nós íamos até às 8 da noite, né? Uhum. Hoje a gente vai até às 19 horas, 19h30 mais ou menos. Uhum. Esse é o horário fixo. E a gente não tem uma remuneração da igreja, porque é uma igreja pequena, Uhum. né? E ao mesmo tempo também isso não nos incomoda, porque a questão não é o fazer pela retribuição financeira. A gente faz porque a gente entende que a gente tem muito para dar em relação a tudo aquilo que Cristo já nos deu. Sim. Então a gente faz porque a gente entende que precisa ser feito. Agora, é uma verdade absoluta hoje que a questão pastoral, o rótulo pastor, ele não é mais aquele rótulo bonito e honrado que tinha muitos anos atrás. Uhum. Nós hoje é só entrar na internet e digitar qualquer coisa aí, escândalo pastoral, e vai surgir inúmeras coisas relacionadas a isso. E a gente se surpreende com essas coisas. As pessoas se surpreendem. As pessoas, inclusive, elas falam, né? Se é para ser crente assim, se é para uma igreja assim. Uhum. E tem muita questão do dinheiro também, que as pessoas também falam. Agora, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Jesus já nos alertou para isso. Sim, com certeza. Né? Jesus já disse, olha, vai ter mercadores da fé, vai ter pessoas que vão explorar as outras. Uhum. E Jesus chegou a dizer o seguinte: é impossível controlar escândalos, mas ele deixou um alerta: ai daquele que trouxer o escândalo. Então, embora as pessoas normalmente não consigam fazer a separação, a distinção do honrado para o profano, né? As pessoas acabam colocando todo mundo no mesmo balaião de gato e a gente acaba sendo rotulado também, né? Uhum. Agora, quem nos conhece nesse período que eu já pastoreio, que vai para 11 anos, eu acredito que eles não possam ter nada o que falar sobre a nossa conduta, nosso caráter, nossa transparência, uhum, e de tudo aquilo que a gente tem colocado dentro do reino em 11 anos. É uma caminhada já, né? 11 anos já é uma... 11 anos de pastoreio e são 23 anos de nascer de novo. Pois é, essa era a próxima pergunta que eu queria te fazer. Como é que o Jefferson encontrou Jesus? Porque eu acho que na tua família é só tu, né? Não, o pai... a minha mãe, ela foi primeiro, né? A mãe foi primeiro? A minha mãe, ela foi primeiro para a igreja, por aquela questão notória, sempre o problema, né? Sim. O problema é mais fácil a gente se lembrar de Deus. Então minha mãe foi primeiro, depois ela começou a me arrastar, e aí
eu tenho até uma história bem curiosa em relação a isso, que eu não queria ir para a igreja, né? Eu não queria ir para a igreja. Quem é o jovem com 10 anos, que não foi criado no meio evangélico, que quer ir para a igreja? Que quer ir para a igreja? Mas eu me lembro que um dia eu quis ir. Uhum. Isso foi em 95, a final do Campeonato Brasileiro, Grêmio e Portuguesa. E eu pensei assim comigo, né? Se eu for, Deus vai se agradar de mim e a Portuguesa vai ser campeã brasileira e eu vou conseguir rir dos gremistas. Que barbaridade! Olha aí, ó. Teu fundamento. Mas quem é que nunca tentou fazer uma barganha com Deus, né? Que atira a primeira perna, né? né? Exatamente. E eu fui pra igreja. E eu tô lá na escolinha, né? Só ouvindo os foguetes. E eu pensando, quem fez o gol? O foguete é de quem? Dos colorados, dos gremistas? Rapaz, que tristeza terrível quando eu descobri que o foguetório era dos gremistas, de alegria, né? Então, o Jefferson, nessa fase, ele era arrastado para a igreja. E aí, em 2002, a minha mãe e meu pai me colocaram numa oportunidade que era Kings Kids, lá na base da Jocum, que é um evento que é feito todo ano, é algo maravilhoso, onde os filhos ficam 15 dias dentro da base da Jocum, são treinados, ali são discipulados, ali eles aprendem coreografia, dança, teatro, e os outros 15 dias eles saem para as cidades e lá eles apresentam, levam a palavra de Deus. E eu estou ali, na base, ali, recebendo todo esse discipulado, esse aprendizado, e durante o dia a gente trabalha e durante a noite, né, a gente acaba recebendo ali no culto. E aí eu estou saindo do culto e eu tive um encontro com Jesus. A minha estrada, caminho de Damasco, foi em frente a uma praça que eles têm lá, né? E aquela praça ali foi o meu encontro com Deus, porque eu cheguei ali e o culto já tinha terminado para todo mundo. Para mim tinha recém começado. Estava começando. E ali o Senhor, foi minha primeira experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo veio até ali, me abraçou, me tocou, e ali eu pude entender qual é essa loucura que esses crentes falam sobre a presença sobrenatural do Espírito Santo. Então ali, naquele momento, eu me senti completamente indigno, porque ao sentir a presença do Espírito Santo, aquilo ali mostrou para mim que eu não era nada, que eu não era digno e que Deus é muito santo, e de que Deus ele é muito perfeito. E aquele abraço que eu senti, porém, apesar de eu estar sentindo essa indignidade da minha parte, aquele abraço ele não me empurrava para fora da presença dele, ao contrário, me trazia para mais perto, me abraçava de um jeito do qual eu jamais me senti abraçado, na qual eu jamais me senti amado. E quando eu falo isso, eu não falo isso porque eu vim de uma família ruim, onde o pai e a mãe não me amavam. Não, a minha família era uma família que provavelmente toda criança gostaria de ter. Meus pais trabalhadores, honrados, pessoas dignas, pessoas do bem, né? Só que ali eu pude descobrir que, na verdade, não tinha nada que meu pai e minha mãe pudessem fazer para preencher aquele vazio que havia dentro de mim. Não é comida, não é o carinho do pai, não é o carinho da mãe. Tudo isso é bom, tudo isso é importante. Só que dentro de cada ser humano tem um vazio que só pode ser preenchido pela presença do Espírito Santo. Com certeza. E nesse dia, nesse momento, foi onde eu me encontrei com o Senhor. Então, dali em diante, aquele Jefferson, ele deixou de existir. E nasceu esse que hoje está há 23 anos caminhando. Que idade, Jefferson? Eu tinha 15 para 16 anos. 16. Foi em janeiro de 2002. A idade mais terrível para se tomar uma decisão. A idade é só ter um encontro com Deus mesmo, cara. Foi lindo. Eu me lembro até hoje. É só ter um encontro com Deus. E é isso que muitas pessoas não entendem, né? Quando olham a gente fazendo algumas loucuradas aí, né? Dizendo como é que pode largar tudo, deixar tudo para dar de crente. Mas é que a pessoa, quando ela tem esse encontro com Deus, e tu estava falando agora, eu estava me remetendo ao encontro, claro que foi o reverso que Adão e Eva tiveram com Deus no jardim, né? Porque eles também entenderam a miserabilidade deles naquele momento ali, né?
de ter saído da presença de Deus. Eu acho que o Espírito Santo ele tem ele tem esse poder de promover na gente, né, cara? Porque qual cristão que não está num culto e que de repente tem uma presença extraordinária com Deus e tu te joga no chão ali? Cristo conta uma parábola, né? E trazendo para os nossos dias, ele é mais ou menos assim. Existia 2 homens, né? Uhum. Um devia 50 e o outro devia 500. Uhum. Né? E aí Jesus pergunta para Simão, que recebeu ele na casa, né? E diz o seguinte assim: Simão, não tendo os 2 homens como pagar a dívida, aquele senhor perdoou a dívida de ambos. Uhum. E aí ele pergunta: quem tu acha que amou mais aquele senhor? O que devia 50 ou o que devia 500? E ele disse: Senhor, julgo que é o que devia 500. Por dever mais e automaticamente a dívida ser muito maior. Sim. Eu sempre lembro dessa parábola e eu sempre lembro desse momento da minha conversão. Porque é exatamente assim que eu me senti. Eu senti o peso da dívida que o pecado traz de peso sobre o homem. Uhum. E eu senti que eu, por mim mesmo, por minha força, por minhas virtudes, por minha capacidade, por tudo aquilo que eu poderia fazer, eu jamais conseguiria pagar aquela dívida. E aí quando Cristo me abraça, a sua presença veio e me abraçou, não me expulsando para fora da presença, mas ao contrário, me trazendo, apesar de eu dever tanto, uhum. Aquilo foi tão maravilhoso que eu não consigo esquecer daquilo. Então, hoje, diante de tantas coisas que a gente passa, de luta, de dificuldade, de ser rotulado, de ser, às vezes, até xingado por quem não entende, uhum. e isso nos desanima, isso nos frustra, porque somos seres humanos. Claro, com certeza. Mas o que nos faz continuar é isso, sabe? É saber quem nos abraçou, é saber quem nos perdoou, quem nos chamou. E isso é o que nos motiva, porque, como disse Lutero, ainda que eu tivesse 1000 vidas para dar a Cristo, ainda seriam poucas. Seriam poucas, é. Seriam poucas. Tu sabe, o pastor, que o Roger, que está do outro lado ali, trabalha comigo, e às vezes a gente está conversando isso, né? Porque o mundo ele tem os seus pratos e os seus presentes, né? E apresenta. E o que impede, na maioria das vezes, da gente se servir daquele banquete é a misericórdia que Deus deve com a gente, né? Porque tu não seria nada se não fosse a misericórdia, que nem tu tá falando, né? Não é a misericórdia de Deus, é a graça, né? O favor não merecido, né? É isso que te leva a tu viver uma vida, porque quem aceitou Jesus, quem tem Jesus na vida dele, ele reconhece, poxa, se eu tô aqui, é porque foi ele que teve misericórdia da minha vida, né, cara? Não tem outro... As bandejas que Daniel rejeitou quando chegou em Babilônia. Exatamente. Né? A bandeja que José rejeitou ao ver a esposa de Potifar sem roupa. Sim. Né? Essas bandejas são aquilo que Jesus trouxe para nós na parábola em Mateus capítulo 13, onde ele fala sobre a parábola do bom semeador, né? Daquele que sai a semear e que ele vai lançando a semente. E uma cai nos espinhos, e Jesus explicando isso depois para os discípulos, ele diz: a que cai nos espinhos é aquela pessoa que recebe a palavra e a semente fica ali, só que os prazeres desta vida, que é os pratos, que é as bandejas, que são os petiscos, né? Os prazeres dessa vida abafam, e quando abafam não permite que a semente cresça. Então, o grande segredo, na verdade, de nós estarmos na presença do Senhor é a gente retirar os espinhos. Porque quando a gente vai plantar alguma coisa, o que a gente faz primeiro? A gente limpa o terreno. E limpar o terreno é tirar os espinhos, tirar aquilo que pode fazer com que a gente não cresça. E se a gente quer crescer no Senhor, se qualquer semente precisa crescer na terra, para que ela dê fruto, o espinho precisa ser retirado. Precisa ser retirado. Marcos Azevedo, que tem meu mesmo sobrenome, e por acaso é meu irmão, que mora lá na cidade de Canguçu, botou boa noite, barbeiro tradicional na área. Ele também é barbeiro lá. Olha aí. A Guaracira Machado botou shalom, amado pastor Jefferson. E ela colocou: é verdade, esse ministério é a Arca de Deus, pastor Jefferson e sua esposa são um caráter maravilhoso, e demais membros. O Will Ale botou glória a Deus.
José Maria Bezerra, eu conheço o pastor Jefferson e posso dizer que é um grande homem de Deus. Eu também conheço o pastor Jefferson e posso apostar isso também. Posso dizer isso também. Mas, meu pastor, o Ministério Arca, ele surge na tua vida há 11 anos atrás, tu falou? É mais ou menos Mais ou isso. menos. Nós estávamos naquela época lá, né? Uhum. E aí o Senhor começou a falar no meu coração sobre abrir um ministério. Uhum. Eu sempre fui contra abrir ministério. Eu sempre pensei, já tem ministério que chega, né? Uhum. Não se faz necessário. E aí Deus começou a falar isso comigo. Uhum. Na época nós cuidávamos de missão, nós éramos responsáveis por administração missionária de 11 igrejas do campo todo. Uhum. Então nós rodávamos o campo todo, nós conhecíamos os pastores, os encarregados, os segundos encarregados, os promotores de missão, nós conhecíamos bastante gente dentro do campo. Deus começou a falar isso conosco e aí eu vi que eu precisava sair do ministério. Uhum. Até por duas coisas. Primeiro, para que Deus confirmasse o que estava sendo falado ao meu coração. Segundo, eu precisava ser ético. Não poderia sair dali para abrir uma porta e daqui a pouco pessoas, pelo conhecimento que a gente tinha na época, pessoas acabarem indo com a gente, né? E isso não seria correto. Então a gente saiu do ministério que estávamos. Eu retornei para a igreja a qual eu nasci na fé, que é a Igreja Luterana da Renovação, do apóstolo Claudemar. Uhum. Mas ali na Parada 60, onde até hoje é o pastor Luiz Carlos que está ali. Uhum. E eu cheguei nele e falei, pastor, eu quero congregar aqui contigo, não quero cargo nenhum, não quero nada. Expliquei a situação, eu estou saindo de lá, estou vindo para cá, Deus está falando comigo. E eu quero ficar sentado aqui apenas ouvindo Deus falar. Não quero cargo, não quero nada. Eu só quero que Deus testifique o que Deus está falando. E se Ele continuar testificando, a gente vai sair daqui, vamos abrir o ministério. Ele nos recebeu de braços abertos. Até hoje ele vai lá de vez em quando no nosso ministério, prega. E então Deus começou a fazer coisas loucas, porque eu não contei para ninguém. Uhum. Eu não sei por aí colocando nas redes sociais, orem por nós para abrir o ministério, sim, né? sim. Até porque nem tinha na época. Uhum. Mas nós ficamos em silêncio. Porque é em silêncio que Deus vai falar. E Deus começou a usar pessoas. Primeiramente para quebrar aquela questão de eu ser contra abrir ministério. Que aí Deus começou a usar pessoas e começaram a chegar em mim e falar, interessante, eu estava numa fila hoje, lá, e alguém começou a falar sobre abrir ministério. E a pessoa começou a relatar. E aquilo estava falando comigo, né? Aí outra pessoa chegou e disse assim, interessante algo que aconteceu comigo hoje. Eu estava fazendo a unha de uma determinada pessoa e essa pessoa estava ouvindo o Isaías Figueiró e fizeram essa pergunta para eles. Pastor Isaías, o que o senhor acha sobre abrir ministérios? E ele começou a falar de bem. E essa pessoa foi contando isso para mim, mas ela não sabia do que eu estava orando acerca disso. E eu perguntei assim para Deus, Senhor, então, se é para abrir, aonde que eu vou abrir? E Deus mostrou o lugar. E a pessoa que é do lugar veio para mim e disse assim, rapaz, por que tu não abre um ministério? Tu é bacharel em teologia, tu já fez tudo dentro da igreja, já participou de liderança, já tem um monte de curso. Quem sabe não é da parte de Deus tu abrir um ministério. Essa pessoa não sabia de nada. E então coisas assim foram acontecendo. Pessoas que não sabiam de nada vinham, falavam comigo coisas. E uma vez eu fui conversar com o pastor Marcelo da GGSC, o pastor Marcelo Lemos, um homem de Deus também que faz um trabalho de recuperação de dependentes químicos lá na Parada 92 da faixa de Taquara. E eu disse, pastor, o senhor está aí? Estou. Beleza, estou indo aí conversar com o senhor. Tá bom. E aí eu fui falando com Deus. Eu digo, Senhor, mas como é que eu vou... que nome que eu vou botar? Como é que eu faço estatuto? Como é que eu faço tudo certinho? Para a coisa ser certinha. Claro. E aí eu digo, que cadeira, Senhor? Que cadeira? Como é que a gente faz tudo isso? E aí eu cheguei no portão lá. Eu disse, pastor, vem aqui falar contigo. E ele disse, rapaz, não sei o que tu veio falar comigo. Mas o Espírito Santo disse para mim te dizer uma coisa. É de Deus.
Eu disse, mas é de Deus o que o senhor nem sabe? Eu digo, não sei mesmo, mas o Espírito Santo disse que é de Deus, então é de Deus. E aí eu comecei a colocar para ele, né? Ó, Deus está falando isso, isso, isso comigo. O que o senhor tem para me dizer? Ele disse, o Espírito Santo já falou para mim que é de Deus. Então tu pode abrir, Deus vai ser contigo. Outra coisa, tem 40 cadeiras aí, tu pode levar elas e tu me paga o que tu quiser, quando tu puder. Nossa. E outra coisa, eu te ajudo a fazer o estatuto também. Tu sabe fazer o estatuto? Não, não sei. Eu vou fazer o estatuto para ti, vou te ajudar. E ali tudo foi se encaixando. Entendeu? O local, o nome, o estatuto, tudo foi se encaixando. E eu me lembro até hoje que eu peguei e disse assim para Deus: Senhor, fala comigo, me dá um sinal. Era eu e Gideão naquela época. Sempre pedindo um sinal para Deus. E Deus usou uma pessoa para falar comigo, uma pessoa que eu não via há muito tempo, que não sabia de nada também. E a gente se encontrou na rua e essa pessoa disse assim: sonhei contigo ontem de noite. E nesse sonho tu era pastor, e nesse sonho tu tinha abrido um ministério. E eu disse, Deus confirmando. E assim foi indo. E eu disse, Deus, o Senhor fala com todo mundo e usa todo mundo. Fala comigo direto, me dá um sonho. E Deus me deu um sonho. Né? E aí nesse sonho Deus confirmou. Aí eu decidi, tá bom, Deus, vou obedecer. Vou parar de ficar te pedindo coisa e vou obedecer. Eu já estava bem indignado contigo, filho. Olha aí, meu, até quando? Deus vai até um ponto, né? E aí eu decidi obedecer. E aí quando eu decidi obedecer, eu disse assim, Senhor, a gente vai começar um trabalho sem dinheiro, sem nada. Porque tudo custa dinheiro, né? Eu digo, como é que a gente tem as cadeiras, tá? Mas e som, e placa, e lâmpada, e então... E aí eu disse assim para minha esposa, pai, eu vou pelo um ato de fé, eu vou lá comprar um aparelhagem de som. E aí eu fiz o orçamento na época, ia dar 5 mil, ia fazer 10 de 500. E aí, quando eu estava para sair de casa, uma pessoa me ligou. Uma pessoa me ligou e disse assim, antes de tu sair para ir trabalhar, passa aqui em casa. Eu digo, tá bom. E eu passei lá para ver o que essa pessoa queria. Essa pessoa me entregou um envelope com 10 mil reais. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E eu disse assim, tá, mas o que é isso? Eu disse, não sei. Deus mandou te entregar. Ele disse que tu vai saber o que fazer com isso aqui. Com aqueles 10 mil, à vista, a aparelhagem de som custou 4.500. Os 500 que sobrou por ser à vista, eu peguei e comprei de material de higiene, vassoura, enfim. E os outros 5 eu antecipei 1 ano de aluguel. Eu antecipei, na verdade, daria 6, 7 meses, mas como antecipei, o dono da peça disse o seguinte, não, então fica por 1 ano. E assim foi que nasceu o Ministério Arca. Na época o pastor que nos consagrou foi o pastor Sérgio Balejo e o pastor Marco Aurélio, que estavam na nossa consagração, oraram conosco, com posição de mãos. E está aí a Arca em fevereiro agora, fazendo 11 anos. De Deus. Começou eu, a minha esposa, meu filho, e em seguida já se juntou conosco as irmãs da minha esposa e meu concunhado. Estamos lá hoje, começamos então com 7 pessoas, 7 almas, né? E hoje nós estamos lá com mais ou menos em torno de 60 vidas. Olha aí, ó. Eu só quero fazer um adendo aqui, uma pessoa que tocou para o apóstolo Claudemar, né? A gente quer pedir encarecidamente as orações por ele, né? O pastor Claudemar passa por um momento de enfermidade, né? Então que a gente coloque ele em oração, né? Convidar os irmãos aí que estão vendo e vão ver esse podcast aí para nós interceder em favor do apóstolo Claudemar, que é uma pessoa muito importante para a cidade de Cachoeirinha, né? No meio religioso, um cara que desbravou a igreja luterana aí, né? Acho que as luteranas renovadas todas têm um amigo, todas são frutos ligados nele, né? Todos são ligados nele. E aí, queridão, então quer dizer que então daí Deus só foi confirmando o negócio, cara. Só deixa eu ler mais alguns comentários aqui. A Malu Escuaz, não saber falar o sobrenome aqui, estava precisando ouvir um testemunho assim hoje. Olha aí, show. Então tá, Malu. Quem sabe Deus tem algo especial para ela hoje, né? Glória a Deus. O Roger
Melo, que é o cara que está do outro lado ali, te mandou uma pergunta aqui. Ele pergunta assim, ó, boa noite, na opinião do pastor, o que ele acha da onda das igrejas que trazem coisas do mundo para atrair pessoas para a igreja? Uma pergunta bem interessante. Eu vou dizer assim, ó, eu não tenho problema nenhum de fazer pergunta para o pastor Jefferson, porque eu conheço ele, entendeu? Ele tem uma resposta para cada coisa. Pode não ser a resposta que tu queira, mas ele tem uma. Fala, meu queridão. Pois é, a Bíblia fala sobre santidade, e a palavra santidade significa tirar do profano para o sagrado. Para o sagrado. Ou seja, tirar da sujeira, né? E colocar num lugar que está limpo. Na minha opinião, e a minha opinião eu sempre procuro pautar ela no que Jesus nos ensinou, e a Bíblia deixa bem claro que a luz não comunga com as trevas. Então, na minha opinião, todo tipo de modernismo que vai ferir os princípios e valores cristãos deveria de nunca jamais passar pela cabeça de qualquer líder de aceitá-los dentro da igreja. Porque do que adianta uma igreja inchada e ninguém ir para o céu? A Bíblia deixa claro, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo outro. Eram pessoas que estavam dentro da igreja, pessoas que tinham feito muitas coisas, tinham pregado, tinham evangelizado, mas tudo o que foi feito ali, Jesus deu uma resposta para eles: não te conheço. Não conheço. Por quê? Porque nunca foi feito para Jesus. Porque aquilo que é feito para Jesus obedece princípios, obedece um padrão, obedece um valor. As pessoas tendem a achar que Deus recebe qualquer coisa. Mas quando lemos já no começo da Bíblia, em Gênesis, Deus não recebeu uma oferta. A oferta de Caim não foi recebida. E Deus chegou para ele e disse o seguinte: Caim, se tu fizeres bem, eu não vou te receber a tua oferta? Deus não rejeitou Caim, rejeitou a oferta de Caim. Deus continuou amando Caim, porém não se agradou da oferta. Nós temos uma passagem em Isaías em que Deus usa o profeta Isaías para falar para o povo de Israel, né? Quem é que pediu o sacrifício de vocês? Né? Quem é que pediu as ofertas de vocês? Ou o que ele disse sobre Saul, né? Eu prefiro a obediência do que sacrifício. Do sacrifício, né? E o Roger trocou num assunto bem interessante. Muito. E a gente discute bastante, não discutir, mas conversa. Um debate a respeito disso. Porque, cara, eu tô com 50 anos, né? Um carinha de 30. Eu tô com 50 anos, eu nasci e me criei dentro da igreja, cara, entendeu? Eu sou assembleano desde pequeno, entendeu? Eu sou a criança que com 2 anos meu pai me tirava da cama para a escola dominical, não tinha arrego, entendeu? Sim. Só chuva nós tínhamos que estar dentro da escola dominical aos domingos. E eu não consigo assimilar a ideia de que eu tenho que buscar elementos para poder segurar uma pessoa dentro da igreja. Eu não consigo, não me entra, porque eu fui criado num ambiente em que o que mantinha a pessoa dentro da igreja era a comunhão com Deus, a experiência com Deus, entendeu? Eu fui batizado com o Espírito Santo com 11 anos. Eu e uma galera, acho que 20 crianças, recebemos o batismo com o Espírito Santo, ainda muito pequeno, entendeu? Então eu não consigo também assimilar essa ideia, como o senhor está colocando aí, do profanar o santo, o lugar santo, porque a casa de Deus é o lugar santo, é onde Deus se manifesta, com coisas externas, né? O que Deus fez com os filhos de Eli? Deus aceitou o que eles estavam fazendo? Negativo, né? Sabe? Então o problema é que hoje, de certa forma, por um momento, o que os filhos de Eli estavam fazendo, aparentemente, é como se Deus não se importasse. Porque eles ficaram anos fazendo maldades, corrupção, roubando. Melhor para mim. E o pior para o Senhor. Anos eles ficaram fazendo isso. E pode parecer que aqueles que se usam de métodos mundanos para atrair pessoas, e aí a igreja enche, mas ela enche por estar inchada, não por estar sadia. Há duas coisas muito diferentes aqui. E aí eles pensam que está tudo certo, que Deus está se agradando, né? Mas a Bíblia deixa claro, Jesus nos ensinou isso, que o caminho não é largo, o
caminho é estreito. E o reino é tomado por esforço. Então, não é essa coisa na qual eu posso pegar e continuar do mesmo jeito. Jesus disse, vinde como estás. Mas em nenhum momento ele disse que tu deve permanecer. Ao contrário, a Bíblia diz, olha, quem roubava não rouba mais, quem mentia não minta mais. Né? Então, a Bíblia nos traz com muita clareza que nós precisamos ter mudança de vida. E conversão é isso, né? Eu estou indo nesse caminho e eu converto. Isso é conversão, eu mudei minha trajetória. Agora, eu vou para dentro da igreja, eu continuo com meus vícios, né? Caso e descaso como troca de roupa. E aí ainda faço a obra, né? É meio difícil. Pode ser fácil para o homem. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver o Senhor já nos alertando isso em 1 Timóteo capítulo 4. Nos últimos dias surgirão falsos mestres. Eu creio que nós estamos vivendo os últimos dias. Então o que mais tem aí é falso mestre. O que mais tem aí é pessoas amantes de si mesmo. Comichões nos ouvidos. Que terão comichões nos ouvidos quando forem pregada a verdade. Então, onde que é mais fácil a igreja encher? A igreja que fala uma mensagem positivista ou uma igreja que ensina sobre cruz, arrependimento, negar a si mesmo, perdão dos pecados, sabe? Esse tipo de mensagem é um tipo de mensagem que está sendo cada vez mais difícil de se ouvir. E hoje eu consigo entender porque que o Senhor disse, será que haverá fé quando eu voltar? Tu sabe que tu toca essa questão quando a gente diz que há um inchaço, né? Tu pegar o inchaço no corpo humano, há inchaço aonde há doença. Onde há doença. Só ela, entendeu? Tu não incha um dedo, um braço para cheio de pus, inflamação e acha que tá bombando. Não, tá bombando, tá se achando, cara. Mas é uma questão muito interessante e que ela tem que ser debatida. Eu acho que ela tem que ser mais esmiuçada isso aí, porque a gente tem hoje muitas pessoas que se apoderaram da palavra de Deus, então para eles fazer o seu próprio interesse, né? Sabe que tem um filme chamado Livro de Eli, que ele retrata muito bem o poder da palavra, entendeu? Fantástico. A pessoa que olhar aquele filme, o Livro de Eli, vai entender o poder que esta palavra tem de transformação, né? E muitas vezes usada para outros métodos, né? Porque eu vou fazer uma brincadeira aqui com os nossos irmãos da Universal. Eu sempre digo que a Universal descobriu o que os evangélicos não descobriram. Que usar a palavra como método de fé para mexer com as pessoas, entendeu? Elas entenderam, a Igreja Universal entendeu que a fé transforma. Tanto é que, Jefferson, todas as vezes que a gente vê Jesus curando alguém, Jesus nunca disse eu te curei, ele disse a tua fé te salvou, a tua fé te curou, né? Esta palavra tem esse poder, né? É poderosa. De transformar as vidas, não? Sabe que a prova mais cabal da existência, da veracidade sobre esta palavra, é a transformação que ela provoca. Né? Sim. Muito se discute e muito se fala sobre o papel aceita tudo. Só que isso só vale quando está se falando sobre a Bíblia. Agora, por exemplo, tu me vende um carro, eu vou te exigir o DUT, o papel. Eu vou exigir aquele documento que hoje é digital que comprove, né, que aquele bem agora é meu, afinal de contas eu te paguei. Então eu quero escrito. Um casamento só tem validade a partir do momento que foi escrito ali no papel. Uma casa própria que tu vai comprar, o que garante que aquela casa é tua? Papel escrito ali, carimbado, né? Então o papel, as pessoas dizem, a Bíblia é algo que foi escrito por homens. Sim, mas homens inspirados, que por um período de 1.600 anos, pessoas que não se conheceram, escreveram 40 autores diferentes num período de 1.600 anos, que nunca se conheceram, e não há nada que contradiga nada aqui. Uma coisa não contradiz a outra. Ao contrário,
apenas fortalece. E esta palavra, a arqueologia hoje, todos os descobrimentos que estão sendo feitos através da arqueologia, apenas estão comprovando a veracidade histórica que a Bíblia traz de elementos históricos. Ou seja, até a NASA, com suas descobertas, a ciência tem comprovado que tudo que a Bíblia está dizendo, a Bíblia tem razão. Mas para mim o que mais chama a atenção é que essa palavra transformou a minha vida, transformou a tua vida, transformou a tua vida que está nos assistindo talvez aí. E isso é o mais impactante, porque isso não tem nada a ver com um outro homem, não tem nada a ver com uma religião, isso não tem nada a ver com placa de igreja, isso não tem nada a ver com um segundo interesse. Isso tem a ver apenas com a graça de Deus sendo derramada sobre homens pecadores como eu e como você. Favor não merecido. É o favor não merecido. Não merecido, que né? transforma, e graças a Deus por isso. Que transforma vidas, né? Tu pode dar um Google aí depois e perguntar qual o livro mais vendido do mundo. É a Bíblia. São 5 bilhões de cópias vendidas no mundo todo, entendeu? Nenhum livro consegue bater a venda da Bíblia Sagrada até o dia de hoje, né? Para vocês verem o poderio que existe nessa palavra, o poderio que existe nessas escrituras, que vou dizer, como o pastor já falou, que foi escrito por homens, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo, né, cara? É uma coisa fora do comum. Eu li um livro do Augusto Cury falando, ele fez uma análise psicológica de Jesus, ele é né? fantástico. E ele fala naquele livro que ele disse assim, que não tem como tu negar a existência de Jesus. A história de Jesus, se ele fazendo uma análise psicológica dele, ele disse assim, ó, não tem como eu dizer assim que alguém criou essa história, porque os pontos, os fatos históricos, tudo converge para uma pessoa real, para uma pessoa que andou aqui na Terra, né, cara? Então é extraordinário, cara. Servir a Jesus é fora do comum, né, cara? Incrível. Incrível. Quem não experimentou ainda, está na hora de você descobrir qual é o barato mais louco que existe. O homem da de Salomão do reggae, né? É isso aí. Tá fumando o quê, filho? Mas, pastor, olha, eu vou te dizer uma coisa assim, cara. 1 hora já de programa aí? 1 hora. Sério? O negócio passou Mas tão rápido. ontem? Vamos entrar num tema. Vamos lá. Com o pastor Jefferson aqui. Pode falar do que tu quiser, mano. Uhum. Que eu quero ouvir a opinião. Eu sei da opinião dele, mas eu quero que ele diga a opinião dele. Até para você que vai assistir o nosso podcast ou está assistindo, entenda as diferenças que existem. Que é igreja e política. Como tu vê a igreja e a política, Jefferson? A igreja e a política andaram, historicamente, sempre andaram juntas. Uhum. Sempre. Inclusive, a história vai mostrar que o cristianismo passou a ser religião oficial por causa da política. Né? Então, isso faz parte. Não existe nada que se... São as duas coisas mais intrínsecas em qualquer sociedade. Política e religião. Se você for descobrir hoje uma tribo que nunca teve o contato com o homem branco, você vai chegar lá e você vai ter algum tipo de sacerdote, de líder religioso, de culto a qualquer tipo de divindade, seja sol, qualquer coisa. Então tu vai ver que a religião está ali. E ao mesmo tempo tu vai perceber que a política também está ali. Então política e religião andam sempre juntas e sempre vão andar juntas, e até no livro de Apocalipse vai mostrar que quando o anticristo se manifestar, ele vai usar a religião e ele vai usar a política. Sempre andaram juntas, sempre vão andar juntas, quer as pessoas gostem ou não. O detalhe é que algumas pessoas dizem que a política e a religião não se misturam, não se debatem, né? Eu discordo disso. Elas sempre andaram juntas, sempre vão andar juntas. Como que elas são separadas agora? O que nós precisamos entender, e aí é que vem o pulo do gato, como se diz, é que a igreja precisa ser politizada, mas ela não pode ser apartidária.
Ela tem que ser politizada no sentido de que ela precisa entender sobre política. Porque, querendo ou não, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver vários exemplos em que Deus usou homens dele para interferir na política. Nabucodonosor, o que aconteceu com ele? Né? Quando nós olhamos Daniel passou por 3, se eu não me engano, por 3 impérios. José. Eles passaram, os reis passaram, a igreja permaneceu. E Nabucodonosor foi abençoado depois pelo homem de Deus, né? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver José abençoando o Egito. A história da humanidade tem a igreja salvando muitas almas. Por quê? Porque ela estava junto, andando lado a lado na política. Quando nós vemos Jesus ali, quando o corpo dele estava ali, e chega José de Arimateia. Política. Me dá o corpo para mim. Política. Então a política, as pessoas podem não gostar dela. É um direito que você tem e até por um lado não tem problema nisso, tu não gostar da política. Mas a luz que passa na tua rua teve envolvimento político nisso. Né? O saneamento básico que passa na tua rua, envolvimento político. O postinho que está lá no bairro, política. Tudo tem política. Então, automaticamente, a política está em tudo na sociedade. E a sociedade erra quando ela deixa de participar da política. Porque quando a sociedade deixa de participar da política, os maus elementos tomam conta da política. E quando a igreja deixa de participar da política, também o ruim toma conta da política. E aí gera um mal dentro daquela sociedade. Porque nós precisamos entender uma coisa. A igreja, ela tem a autoridade de Cristo na terra. E como ela tem a autoridade de Cristo na terra, é a igreja que tem o poder de abençoar. Porque políticos vão passar. Regimes podem passar. Mas a palavra continua jamais vai passar. E uma outra coisa assim, interessante, né, pastor? O próprio Jesus falou que nós somos o sal da terra. Aonde nós estamos, a gente vai dar sabor. Isso. Então, a igreja, quando está na política, ela está colocando o sabor de Deus lá dentro. Ela está, claro, com pessoas... Quando o justo governa... Quando o justo governa, o povo se alegra, né? É o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. E eu estava pensando agora, eu estava falando aí, que o próprio Jesus, quando os caras perguntam lá se tem que pagar o imposto, o que ele diz? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E acabou sendo política. É política, não? Então... eu te fiz essa pergunta porque eu vejo assim, eu estando político agora, eu vejo assim que ainda há muito do que se tratar no meio cristão. Nós participamos de um evento aí com o deputado Marcel Van Hatter e o Tiago Albert. Eles vieram na frente parlamentar aí a apresentar um livro deles, que o livro é intitulado Política é Coisa do Diabo. Porque tu vai te lembrar que muito tempo a gente dedicou TV, internet, jornal, tudo pro diabo, né? E o diabo foi pegando os negócios. Ele pegou, tomou posse. Ele tomou posse. E a gente, por muito tempo, a igreja fez isso, né? A igreja não se mete com política não sei o quê. E esse é o grande erro, né? Como tu falou, é o grande erro da igreja, né? Porque a igreja é política, né? O sistema da igreja que tu aplica dentro da igreja é político. Sim. Existe uma forma política. Sim. Dentro de casa com a tua esposa é político, né? Então a gente vive política. A boa vizinhança que se faz, política, né? Chegou algo do Mercado Livre lá, tu recebe pro teu vizinho. É verdade. É política. Político, bem é boa isso. vizinhança, bem relacionamento. Isso. Bem isso. Então a política ela tem que andar. Mas, queridão, eu vou te deixar um espaço aberto para te deixar uma reflexão aí, entendeu? As pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir. E hoje a gente vai terminar o nosso podcast, não, Roger, com oração, né? Vamos terminar esse podcast com oração. Amém. Fica aí, Quidão. Amém. A palavra de Deus, ela vai dizer para nós o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então isso deixa muito claro o amor de Deus sobre a vida do homem. Ponto. Agora, a palavra de Deus vai nos falar, e aí eu quero entrar nesse detalhe, porque tem tudo a ver um texto com o outro, aonde a Bíblia fala: vós maridos, amai vossas mulheres. Amai vossas mulheres e se entreguem por ela como Cristo amou a igreja. Quando nós lemos este texto, e aproveitando que nós estamos no Agosto Lilás, né? Com certeza. A gente consegue ter aqui algumas questões, que é: vós maridos, amai. Ou seja, é uma decisão. Amor é decisão. Amor não tem nada a ver com sentimento. Sentimento é paixão, apenas paixão. E a paixão, ela arde como fogo, e como qualquer fogo não permanece para sempre, porque quando ele termina de queimar, o que ele estava queimando, consumindo, acabou. A Bíblia diz: amai. Tome a decisão de amar ela. A vossa mulher como Cristo amou a igreja. Ou seja, ele fala sobre tomar uma decisão, e além de tomar uma decisão, a Bíblia vai nos ensinar e vai nos falar o seguinte, assim, ó, olha a referência de amor. Porque hoje a gente diz o seguinte, né? Eu amo. Amo. Então a gente ama o cachorro, a gente ama o carro, a gente ama a rede social, a gente ama o time, a gente ama muita coisa. Então qual é a referência de amor que a Bíblia nos traz para o marido? Amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. E qual é a referência maior de amor do que essa? Do que dar a sua vida por alguém. Então ele coloca: amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E por que eu estou trazendo esse texto? Além de ser a questão do Agosto Lilás que nós vivemos, e nós estamos falando sobre isso, inclusive lá na igreja, domingo, nós vamos ter um culto só sobre Agosto Lilás, e sábado agora nós vamos ter um podcast também sobre isso. Mas é que Deus veio para amar as pessoas e para nos dar uma nova oportunidade, porque a gente não nasceu sabendo. E no que mais nós vemos hoje em dia são famílias destruídas, famílias em que o marido não ama a esposa, famílias em que os filhos estão cheios de problemas, porque não há ali um carinho, um amor, um afeto verdadeiro. Então nós temos vivido realmente lares destruídos, lares que têm a violência. E quando nós lemos na palavra que que Deus amou o mundo e que Ele deu o seu Filho por esse mundo, olha a prova de amor. Olha o quanto Cristo nos quer, o quanto Ele nos ama e o quanto Ele nos quer bem. E quando nós lemos sobre amar, sobre o homem, e traz essa referência, se entrega pela tua mulher. E isso que nós temos em sociedade hoje, daquela questão que a gente vê muito, às vezes, em filme, né? Do homem que, quando acontece alguma violência, alguma atrocidade, o homem pula na frente para defender a sua esposa, para defender o seu filho. Gente, se veio da Bíblia, se não veio de outro lugar. Se entrega pela tua esposa como Cristo amou, como Cristo se entregou. E quando nós olhamos tudo isso, nós vemos o quê? Que está faltando é Deus nas famílias. Está faltando Deus nas famílias. Está faltando as famílias buscarem em Deus a resposta para tudo. Porque Deus ainda é a resposta. Cristo ainda é suficiente. E toda a família que for até Ele não vai lançar fora. Ele não vai cuspir para fora. Ao contrário, Ele vai ensinar o marido a ser um marido bom, que ama. Ele vai ensinar o filho a ser um filho obediente. Ele vai ensinar a esposa a ser uma mulher virtuosa. E quando nós lemos tudo isso na palavra, o que mais nós vemos na nossa sociedade atual é a desconstrução familiar. É as famílias sendo destruídas, é as famílias sendo violentadas de todas as formas possíveis.
emocional, mental, espiritual. Então, já que tem que deixar uma palavra aqui, né? Eu quero deixar essa palavra. Deus ama a tua família é um projeto de Deus. E maridos, você é o sacerdote de Deus na tua casa. Não para subjugar, não para ser autoritário, mas para amar, se entregar e cuidar do teu lar, como Cristo se entregou e amou a sua igreja. Amém. Graças a Deus. Então tá, gente, ó, palavra abençoada aí para as famílias. Estamos chegando ao final aí, o Roger vai deixar na geral aí, e o pastor Jefferson vai nos abençoar aí com uma oração, com quem está em casa aí, com quem vai acompanhar esse podcast. Fica à vontade, pastor. Querido Senhor, nós queremos te agradecer por este tempo, te agradecer pela vida, Deus amado, das pessoas que estão aqui, Senhor Deus amado, fazendo com que isso possa acontecer. Queremos te agradecer pela vida daqueles que estão assistindo, Deus, agora ou depois desse podcast, e queremos colocar em tua presença as nossas famílias, o nosso bem maior, o nosso patrimônio maior, aquilo que o dinheiro não pode comprar, Senhor. Queremos colocar em tua presença, Pai querido, nossas esposas, o nosso cônjuge, queremos colocar em tua presença nossos filhos e te pedir, nos guarda deste mundo. Deus amado, nos guarda, Deus amado, da violência que o príncipe deste mundo tem gerado sobre as famílias. Deus amado, nos livra de todo o mal e nos concede o nosso coração, Pai amado, uma decisão verdadeira e genuína para que nós possamos ir ao teu encontro, para que a nossa oferta a ti não seja uma oferta rejeitável, mas seja uma oferta agradável, que te honra, uma oferta que te adora, uma oferta que te coloca, Deus amado, em primazia, em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós te agradecemos por aquilo que o Senhor já fez e por aquilo que o Senhor ainda fará nas nossas famílias. Amém. Amém. Feito, gente. Chegando no final, pastor, muito obrigado pela tua presença. Querido. Vamos ir outras vezes aí para nós bater aquele papo legal. Estamos tá disponíveis. Bom? Deus abençoe a todos. Um abraço e até a próxima quarta.